A balança comercial brasileira fechou 2016 com superávit de 47 bilhões e 700 milhões de dólares. O resultado é o melhor da série histórica dos últimos 20 anos. As exportações somaram mais de 185 bilhões e as importações ficaram em 137 bilhões de dólares. E para saber como foi o desempenho do setor agropecuário, eu recebo aqui no estúdio a assessora econômica e de relações internacionais da CNA, Gabriela Kozer. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Então, vamos detalhar então os números da balança comercial, como foi a evolução nos últimos anos e a participação do agro. Como você falou, Marcelo, esse ano a gente teve o maior superávit nos últimos 20 anos. Apesar de ter ocorrido quase 3% de queda nas exportações brasileiras gerais, mas também queda de quase 20% nas importações. Então, isso demonstra que, apesar de ter sido o maior superávit nos últimos 20 anos, a gente teve a menor corrente comercial nos últimos, desde 2009. Então, na verdade, o resultado é muito positivo? Sim, ele é muito positivo, mas temos que tomar certo cuidado, porque mostra que essa desaceleração da corrente de comércio demonstra que o Brasil tem diminuído o seu valor de comércio. Então, a gente não pode só olhar para o superávit, a gente tem que olhar para a corrente de comércio. Aqui eu trouxe alguns números, então, para observar a evolução da balança comercial brasileira. Aqui é possível observar a evolução das exportações totais em comparação com as exportações do agro. Então, tanto para o setor do agronegócio quanto para a balança comercial geral, houve queda nas exportações. Apesar disso, cada vez mais o agronegócio tem aumentado sua participação nas exportações gerais. Então, isso vem apresentando resultados positivos e demonstrando como o agronegócio é importante para a balança comercial. Por exemplo, sem o superávit do agronegócio, que foi de 71 bilhões, então o saldo superávit da balança comercial do agronegócio foi superior ao superávit da balança comercial geral. O que a gente pode concluir a partir disso? Que sem o agronegócio, os demais setores da economia eles teriam déficit na balança comercial. Então isso demonstra quanto que o agronegócio é relevante para a balança comercial e para o comércio exterior brasileiro. Agora, sim, quais foram os principais produtos do agropecuários exportados em 2016? Sim, os principais produtos, a soja em grãos continua sendo o principal produto exportado pelo Brasil, tanto em termos gerais quanto em termos de análise de apenas de produtos do agronegócio. E é muito importante ressaltar que a gente teve queda nas exportações, mas tivemos dois produtos que apresentaram então um melhor desempenho, que foi o açúcar de cana e a madeira. O que ocorre? O açúcar de cana ele tinha passado por açúcar, né, o brasileiro estava tendo alguns problemas na questão de preços internacionais. Então, no ano passado houve uma melhora devido à quebra de safra em outros países produtores e também pela diminuição dos estoques. Então, a gente teve um grande boom nas exportações de açúcar de cana. Quem foram os principais países que compraram esses produtos? Quem foram os países que compraram açúcar brasileiro? Principalmente Índia e Indonésia, que também são produtores de açúcar. Então, isso demonstra qual foi o resultado no comércio exterior, então no mundo inteiro, esses problemas de safra que acabaram impulsionando. Outro produto que merece destaque é madeira. O setor de madeira ele é composto principalmente por painéis e madeira serrada. E quem que contribuiu para esse crescimento de 3% nas exportações de madeira? Foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, agora com a volta do aquecimento da economia americana, ele tem de novo impulsionado o setor da construção civil. Então, esses produtos são direcionados para a economia americana, para a construção. Então, esse ano, com a eleição de Donald Trump e com as perspectivas que ele vai continuar investindo nesse setor, então a gente tem tudo para ver o Brasil continuando sendo um grande fornecedor de produtos de madeira e, enfim, direcionados para a construção civil nos Estados Unidos. Uma outra coisa importante ressaltar é que o real mais valorizado no ano passado, ele contribuiu, de certa forma, para amenizar quedas não tão bruscas para esses outros produtos, porque a gente teve algumas dificuldades para exportação por causa dos preços baixos. Esse ano ainda não é possível observar um aumento muito grande dos preços das commodities agrícolas, enfim, dos produtos agrícolas. Mas temos duas boas perspectivas para aumento. Então, são dois setores que talvez possam virar essa questão da queda nas exportações, tanto da carne bovina, então agora tem uma perspectiva de aumento das exportações de carne bovina esse ano, então a gente pode aumentar o valor exportado de carne bovina, mas também carne suína, que teve a margem, ano passado os produtores tiveram um problema por causa do aumento do preço dos grãos no mercado interno, então com a perspectiva de uma safra de grãos
maior esse ano, então a gente não vai ter problemas tantos de custos. E também a China, que continua o maior produtor de suínos no mundo, ela continua tendo alguns problemas na sua produção. Então, tem todas as perspectivas para que o Brasil aumente as exportações de carne suína. Então, a gente saia dessa queda das exportações. Provavelmente para 2007, o mercado espera que a gente comece a aumentar as exportações para carne suína. E quais são, então, os principais destinos das nossas exportações? Os principais destinos, a China continua sendo o carro-chefe, o maior comprador dos produtos do agronegócio, principalmente por causa da soja. Só que foram observados 2 destaques, algumas mudanças nos principais destinos. Quando a gente analisa os 10 principais mercados do agronegócio, União Europeia, China e Estados Unidos continuam sendo os principais mercados. Mas algumas surpresas. A Venezuela, que sempre esteve entre os 10 principais destinos por conta da crise, então ela não mais faz parte dos 10 principais destinos. E alguns países acabaram entrando como novos principais destinos para o agronegócio, que foi o Irã, com um aumento de 28%, né, das exportações para o Irã, e Hong Kong. Hong Kong principalmente pelo aumento de açúcar, então esse aumento de 8,1%, essa variação, tem contribuído para que esses novos países entrem como os principais destinos do agronegócio. Claro, os outros destinos mais tradicionais, como União Europeia, Estados Unidos e China, continuam sendo muito importantes. Mas a entrada de alguns países que, ou às vezes, o produtor não imagina que os produtos dele cheguem até lá, é muito importante, porque não adianta só aumentar as exportações. Nós temos que aumentar o número de destinos, então não depender tanto de grandes mercados, como a China, que é um grande comprador de soja, mas a gente tem que aumentar o nosso alcance, mas também a quantidade de produtos. Então, a entrada desses 2 novos países como destaque, e mostrando que, apesar do cenário negativo, esses países conseguiram gerar um crescimento das exportações, o aumento das importações, o crescimento das exportações brasileiras para esses setores, apresenta e demonstra a importância de novos mercados para o agronegócio. Ok, eu agradeço a participação da assessora econômica de Relações Internacionais da CNA, Gabriela Kozer. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia.